Olá pessoal, bem-vindos a essa série de Descomplicando a Estatística. Antes de dar início à modelagem de dados, eu percebi que há um outro assunto, ainda um pouco teórico, que nós precisamos tratar a respeito, que é distribuições de probabilidade. Esse assunto é muito importante porque nós vamos várias vezes falar em algumas premissas de modelos lineares, vamos falar em vídeos futuros sobre a premissa da normalidade, de homogeneidade e variância e de independência dos resíduos, tá? Essas três estão relacionadas aí com a distribuição dos resíduos. E eu acredito que para que vocês possam pelo menos ter alguma intuição a respeito do que eu estou falando, do que eu vou falar, é muito importante que primeiro vocês tenham contato com distribuições de probabilidade. Especificamente há múltiplas distribuições de probabilidades, mas hoje eu gostaria de falar a respeito da distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e a distribuição normal ou gaussiana. Basicamente essas quatro distribuições aqui vão ser o foco dessa aula de hoje. Tá? Então nós vamos tratar não do ponto de vista matemático, tá? Há um amplo material disponível, quem tiver interesse, inclusive naquela literatura que eu citei no primeiro vídeo, vocês podem encontrar material bastante vasto aí com as definições e as funções matemáticas que descrevem essas distribuições. Mas eu acredito que a função desse curso, o propósito dele é exatamente tentar tornar um pouco mais fácil a compreensão de alguns aspectos da estatística, tentando, dentro do possível, minimizar o tratamento matemático. Tá? Isso não porque há qualquer problema na matemática, mas porque algumas pessoas simplesmente se assustam quando veem equações. Então eu vou tentar abordar de uma outra maneira, mas eu sugiro que para aqueles que têm mais interesse de entender realmente essas distribuições e as suas funções, consulte a literatura disponível, que tem muito material a esse respeito. Tá? Nessa aula nós vamos tratar de uma outra maneira, tá, que eu utilizei no meu aprendizado, que é através de simulações ou através do estudo de distribuições com funções do R. Tá? Então existem algumas funções do R que nos permitem gerar dados simulados de distribuições de probabilidade. Existe como você verificar as probabilidades, valores de probabilidade, como você obter esses valores de probabilidade utilizando essas funções. Então nós vamos dar uma abordagem mais prática. Isso não substitui o estudo da parte mais teórica, isso não substitui vocês procurarem ler sobre essas distribuições, mas eu acho que é um passo importante que me ajudou muito a entender probabilidade, a entender estatística, gerando essas simulações e observando como que através de alterar um ou outro parâmetro dessas distribuições, como que elas mudam, tá? Como elas respondem a esses parâmetros. Então, para começar, vamos falar da distribuição mais simples possível, que é a distribuição de Bernoulli. Tá? E a gente vai utilizar uma moeda para exemplificar isso daí. Antes de falar especificamente sobre a distribuição de Bernoulli, existe um outro conceito que vocês vão ouvir bastante na estatística e aqui nessa série de vídeos também, que é o termo variável aleatória. Tá? Então, vamos exemplificar isso, explicar isso exemplificando. Se eu lanço essa moeda, por exemplo, para o alto, tá, e observo o resultado e vejo que deu coroa. Tá? Coroa não é um número. Então fica difícil eu calcular, fazer cálculos em cima disso daqui, fica difícil eu trabalhar a probabilidade disso daqui, tá? A matemática disso daqui, porque coroa não é um número. Então o que eu preciso fazer, na verdade, é desenvolver um método de converter os resultados que eu obtenho aqui, tá? Não necessariamente numérico, em algum número. Eu posso fazer isso, por exemplo, dizendo que, olha, toda vez que eu obter cara, eu vou considerar isso como sendo o número 1, e quando eu obtiver coroa, eu vou considerar como sendo o número 0. Bom, agora eu tenho, a partir da observação de um experimento, eu posso mapear o resultado desse experimento para um valor numérico. E isso nós chamamos de variável aleatória. Então, para os propósitos desse material que a gente está trabalhando aqui, vamos entender variável aleatória como sendo simplesmente um número resultante de um experimento.
Então, por exemplo, o meu experimento poderia ser lançar 5 vezes essa moeda aqui para cima e observar os valores que aparecem se é cara ou se é coroa, ou seja, 1 ou 0. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Tá? Esse foi o resultado do meu experimento. Foi uma maneira de eu codificar essa variável explanatória. Ou seja, eu obtive 1, 0, 1, 1. Bom, uma outra maneira também, então até aqui ficou claro para vocês, né? Eu tenho então que essa variável aleatória, ela é resultante desse experimento, e veja que essa variável aleatória ela só pode assumir 2 possíveis valores, não é isso? Ou vai ser 0 ou vai ser 1, não tem um outro valor possível para esse experimento. E eu posso fazer esse experimento várias vezes e obter uma sequência de valores, mas cada valor desse vai ser sempre ou 0 ou 1. E considerando, partindo da premissa, não sei se esse é o caso, mas partindo da premissa de que essa moeda ela não é enviesada, ou seja, ela não tem maior chance de cara ou de coroa, faz sentido dizer que a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, que é igual a 0,5, tá certo? Veja que se só há 2 resultados possíveis, a probabilidade do primeiro resultado mais a probabilidade do segundo resultado, ela tem que somar 1, não é verdade? Ok? Lembrando que são 2 eventos disjuntos, ou seja, como nós vimos na primeira aula, se eu obtiver cara, isso implica que eu não obtive coroa. Se eu obtive coroa, isso implica em que eu não obtive cara. A propósito, eu posso até lançar uma provocação para vocês, não vou responder agora, mas vocês acham que o evento cara, obter cara e obter coroa, são 2 eventos independentes ou dependentes? Deixe as respostas de vocês aqui nos comentários e aí numa aula futura eu possivelmente respondo essa resposta. Vocês acham que obter cara ou obter coroa, tá? Esses 2 eventos são dependentes ou são independentes? Ok? Bom, então saindo desse parêntese, então essa foi uma maneira de codificar o resultado desse experimento. Eu lancei essa moeda múltiplas vezes e anotei os resultados, 1 ou 0. Uma outra possibilidade também, veja, do mesmo experimento eu posso codificar o resultado de maneira diferente. Por exemplo, eu poderia lançar essa moeda 100 vezes e anotar o número de vezes em que ela deu coroa. Seria uma outra maneira também de codificar esse experimento. Tá? Veja que nesse caso eu tenho uma outra variável aleatória, diferente da primeira. Agora essa variável aleatória, o número de vezes que eu obtenho cara, quando eu lanço a mesma moeda 100 vezes, ela não assume mais valores de 0 e 1 somente. Ela pode assumir o valor de 0 até 100, não é verdade? Porque eu posso obter nenhuma cara, ou eu posso obter 100 caras. Todos os lançamentos serem cara. Ou qualquer coisa intermediária. Então eu posso obter 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 100. Então eu chamo a atenção para essa outra variável explanatória, porque veja que agora nós temos uma amplitude maior, nós vamos de 0 até 100, mas observe que eu sempre assumo os valores discretos, pontuais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não há como, por exemplo, em 100 lançamentos, eu obter 50,1 caras. O que é 0,1 caras? Não existe isso, não faz sentido. Então, quando nós temos uma variável aleatória que ela assume valores discretos, tá? O próprio nome já indica que ela se trata de uma variável explanatória discreta. Tá? No caso, então, voltando um pouco da distribuição de Bernoulli, que nós tínhamos somente 2 resultados possíveis, a nossa distribuição de probabilidade ela ficaria sendo simplesmente, então são 2 valores possíveis na distribuição de Bernoulli, nesse caso 0 ou 1, e eu tenho, assumindo que as duas têm a mesma probabilidade de 0,5, tá? Nós temos simplesmente isso daqui. Esse gráfico que eu tenho os valores aqui da minha variável explanatória, que eu vou chamar de x, ela pode assumir 2 valores, e aqui no y eu tenho a probabilidade desses eventos, tá? Desses valores da variável explanatória, ou seja, os dois têm valor de 0,5.
Veja que a soma dá 1 porque esses dois eventos formam uma partição, como nós vimos na aula anterior, eles formam uma partição do conjunto do universo. Então a soma das probabilidades tem que dar 1. Uma outra situação, por exemplo, poderia ocorrer, digamos que eu tenha uma moeda enviesada, que ela tem, sei lá, 70% de chance de ser coroa. Tá? 70% de chance de ser coroa. Qual que é a probabilidade de ela ser cara? Naturalmente vai ser 0,3, não é isso? Porque tem que ser somar 1. Então aqui também é uma outra distribuição de Bernoulli, tá vendo? Só que eu mudei a probabilidade de obter cara e coroa, tá certo? Então é uma distribuição extremamente simples e que nós temos apenas dois possíveis valores para a nossa variável aleatória. Aqui no R, nós vamos agora mudar a saída da distribuição. Vamos fazer uma simulação com a distribuição Bernoulli, tá? Então uma possibilidade, como eu falei, é vocês ficarem jogando essa moeda para cima e contando quantas vezes ela vai dar cara ou coroa. Só por curiosidade para vocês, houve um matemático, não me lembro agora o nome, que enquanto ele estava preso no regime nazista, ele lançou 10.000 vezes a moeda e anotou cada um desses lançamentos e comprovou uma importante teoria, que é o teorema do limite central, tá? ou a lei dos grandes números. Quer dizer, com grandes, você faz vários lançamentos, embora inicialmente você possa ter variabilidade em relação aos resultados esperados, mas quando você faz um grande número de experimentos, os resultados tendem a convergir para os resultados esperados. Tá? Então veja que alguém se dispôs a lançar milhares de vezes aí uma moeda e ficar observando os valores. A gente pode fazer isso, mas felizmente hoje com os recursos computacionais a gente não precisa gastar tanto tempo. Bom, para fazer essas simulações aqui no R, nós vamos começar tomando o cuidado de definir o que nós chamamos de seed. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero garantir que vocês aí em casa, ou onde vocês estiverem, que vocês possam obter exatamente o mesmo resultado que eu obtive. E não só isso, mas também eu no futuro, se eu quiser replicar o que a gente fez aqui e obter exatamente o mesmo resultado, eu tenho condições de fazê-lo. Tá? Se eu não faço isso, e faço simulações aqui pseudo-aleatórias no R, eu não tenho como garantir coerência dos resultados. Tá? Então, para definir esse seed, nós vamos utilizar a função setSeed. Tá? Você pode colocar qualquer número aqui. Eu vou colocar a data de hoje. Hoje é 16/6/2020. Tá? Então, essa função aqui tem unicamente o propósito de garantir que as simulações que são feitas a partir de agora, que elas deem o mesmo resultado. Tá? Que ela tanto aqui, como aí, como em qualquer outro computador, deem o mesmo resultado. Para fazer então essas simulações de uma distribuição de Bernoulli, nós podemos utilizar a função R binom ou binom, tá? De binomial. Veja que eu não tenho uma distribuição específica para Bernoulli, porque na verdade Bernoulli ela é uma distribuição que está fortemente relacionada com binomial. Então, se eu faço um único lançamento, tá? A distribuição de Bernoulli e a distribuição binomial são idênticas, não é verdade? Então eu poderia simular um dado, tá? R binomial, e aqui ela me pede 3 argumentos: n, size e a probabilidade. Tá? N quer dizer o número de repetições que você quer fazer esse experimento. Quantas vezes você quer repetir esse experimento? Então vamos começar fazendo uma única repetição. Tá? Vou colocar uma única repetição. Vou colocar de maneira explícita, n igual a 1. Em segundo ele me pergunta o size, ou seja, quantas vezes eu estou lançando essa moeda? Se eu estou na distribuição de Bernoulli, é uma única vez, tá certo? Na distribuição de Bernoulli, eu lanço uma moeda ou o que for, e os resultados possíveis são apenas 0 ou 1. Tá? Então vamos colocar size igual a 1. E depois ele me pergunta qual a probabilidade de sucesso em cada experimento. Ou seja, no nosso caso, o primeiro caso que nós testamos, nós consideramos que a probabilidade era igual a 50%, 0,5. Tá? Ok, então eu vou rodar esse setSeed aqui e esse R binom aqui tudo junto. Tá? E veja que o resultado foi 0, tá? Indicando que nesse caso eu obtive uma coroa para o nosso experimento.
Eu poderia ter copiado e colado isso aqui várias vezes, ou se eu quero fazer múltiplos experimentos, ao invés de colocar n igual a 1, eu posso pedir, por exemplo, 100 lançamentos. Tá? Então eu vou rodar isso tudo aqui, e veja que o resultado que eu obtenho aqui são vários zeros e 1. Cada um desses daqui ele resulta de um experimento, tá? Do que seria um experimento similar a você lançar uma moeda e observar o resultado. Tá certo? Ok. Então essa seria a maneira de você simular dados, tá? Oriundos aí de uma distribuição de Bernoulli. Tá? Veja que cada caso aqui você tem apenas os valores 0 e 1. Ou seja, é uma variável aleatória que só assume o valor 0 ou o valor 1. Tá, ok? E eu sugiro que vocês brinquem aqui com esses parâmetros, tá? Principalmente com a probabilidade, para vocês verem o que acontece. Vamos experimentar aqui. Vamos colocar uma probabilidade um pouco menor. Vamos colocar de 0,1, por exemplo. Então observe que nesse caso eu não obtive nenhuma cara. Tá? Todos foram 0. Vamos aumentar um pouco essa probabilidade, talvez para 0,1, 10%. Então veja que agora começou a aparecer alguns 1s aqui, tá vendo? Mas o número de zeros ainda é muito maior. Okay? Então, alterando essa probabilidade aqui, nós estamos alterando a probabilidade com que o 1 apareça aqui como resultado desse experimento. Tudo bem? Bom, tratado então da distribuição de Bernoulli, que é a mais simples possível, nós agora podemos pensar na binomial. Lembre que a distribuição binomial é simplesmente a soma de várias distribuições de Bernoulli, tá certo? Ou seja, como eu falei, se você lança a moeda 100 vezes e conta o número total de caras, tá? É similar ao que nós fizemos aqui na Bernoulli, só que a maneira como você está codificando a sua variável aleatória que está mudando, tá certo? Então também para a função binomial, para a distribuição binomial, nós utilizamos a função arbinom, tá? O arbinom. Digamos que eu queira simular um experimento, tá? Em que eu lance 100 vezes essa moeda para cima e eu observe o número de vezes em que ela deu cara. Ou se você quiser trazer esse exemplo para algo mais experimental, digamos que eu apliquei um determinado inseticida em 1000 indivíduos e eu contei, eu quero saber a probabilidade, quantos vão morrer no final, tá certo? Então também é a mesma coisa, isso também é um processo binomial. Ou, por exemplo, se eu inoculo uma determinada planta e quero saber, 100 plantas eu inoculo com a bactéria e eu quero saber quantas vão apresentar infecção no final. Também é um processo binomial do mesmo jeito. Tá? Então, geralmente o processo binomial está relacionado com a probabilidade de ocorrência de um processo de interesse. Isso se trata não apenas aqui do nosso exemplo como moedas, mas tem ampla aplicação em várias análises aí que nós utilizamos na experimentação agrícola e de modo geral. Tá bom? Então, nesse caso, nós queremos simular um único experimento, então n igual a 1. E veja que agora eu estou simulando a situação em que eu faço n tentativas, nesse caso, n tentativas não, desculpe, eu quero fazer 100 tentativas e quero contar quantas foram bem sucedidas, tá certo? Então nesse caso o meu size, ao invés de ser 1, ele vai ser 100, eu vou testar 100 vezes, ok? E eu tenho que agora definir também a probabilidade de sucesso. Vamos manter em ponto 5, para nós termos um paralelo em relação ao que a gente já fez antes. Então estou agora simulando um dado, simulando um dado de uma distribuição binomial, simulando um dado de uma distribuição binomial, em que nós estamos testando 100 vezes um determinado processo, e no final nós vamos contar quantas vezes houve sucesso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, para obter consistência, eu não vou apagar isso daqui não, porque depois eu vou colocar disponível para vocês no link dessa descrição, na descrição desse vídeo aqui. Então eu vou apagar isso daqui e vou rodar só esses dois comandos aqui, tá? Veja que eu obtive então 47. Isso quer dizer então que de 100 tentativas, 47 foram bem sucedidas, tá? Dada a probabilidade de 50%. Se eu executar mais uma vez,
47, mais uma vez 51, mais uma vez 55, e vocês têm uma ideia então do que está acontecendo, né? Veja que essa variável aleatória, ela não resulta em 1 e 0, mas na verdade ela pode resultar de valores entre 0, nenhum sucesso, até 100, 100% de sucesso, tá? Nesse caso específico. Se eu altero essa probabilidade, bom, vamos tentar testar as probabilidades que nós usamos antes. Vamos dizer 0.01, por exemplo, tá? Que é de 1 em 100. Veja que eu obtive 0. Se eu alterar isso daqui para 10%, veja que eu obtive 13, 12, 10 e assim por diante, tá? Então, em cada uma dessas simulações aqui, nós estamos obtendo um valor diferente dessa variável aleatória. Nós estamos simulando um processo, tá? Que resulta nessa variável com distribuição aleatória, com distribuição de Bernoulli. Desculpa, de binomial. Tudo bem? Agora eu posso perguntar, existe maneira matemática que nós fazemos isso, mas eu vou aproveitar os recursos que nós temos aqui no R para poder visualizar essas probabilidades. Então, ao invés de fazer isso pelo cálculo matemático, vamos ver essas probabilidades utilizando as funções aqui do R. Tá? Por exemplo, como será que essas probabilidades de cada um desses valores, desses possíveis valores da variável explanatória, como será que essa probabilidade se distribui? Qual que será o valor que tem a maior probabilidade? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação em que eu estou lançando 100 vezes uma dada... Estou lançando 100 vezes uma moeda, por exemplo, ou um experimento qualquer. Qual será o mais provável? Será que seria 10 sucessos? Se o valor de probabilidade é 0.5? Será que seria 10, 30, 50, 60? Como será que essa probabilidade se distribui? Será que ela é mais concentrada em valores menores ou ela é mais concentrada em valores maiores? Então vamos visualizar isso daqui. Para poder visualizar essas porcentagens, ter acesso a essas porcentagens, nós vamos utilizar uma outra função, que é a função D binomial, tá? Ao invés de nós utilizarmos R binomial, nós vamos utilizar D binomial, tá? Ok? De distribuição binomial. Veja que ela toma aqui como argumento o que ele chama aqui de x, que seria o vetor de quantias. O que eu quero fornecer aqui, na verdade, são quais são os valores para os quais eu quero obter o valor da probabilidade, tá? Então, quais são os valores da variável aleatória para os quais eu quero obter os valores de probabilidade. Então, nesse caso, eu tenho valores que podem variar de 0 até 100. Tá? Nós vimos na série de cursos de vídeos anteriores que nós podemos utilizar essa notação aqui para criar uma sequência de números inteiros. Tá? Se eu fizer 0, 2.100, o que eu obtenho é uma sequência de números inteiros que vai de 0 até 100. O que eu quero então verificar, observar, são os valores de probabilidades associados a cada um desse valor aqui da variável, possível valor da variável aleatória. Então, para isso eu vou fornecer um outro argumento, indicando agora que o número de lançamentos que nós estamos fazendo em cada experimento desse é 100. Tá? E indicar também que a probabilidade de sucesso, nesse caso, nós definimos que seria 0.5. Então, se nós executarmos isso daqui, nós vamos obter esses valores, tá? 7 vezes 10 a menos 31, até 7 vezes 10 a menos 31. Bom, isso não ajuda muito, vamos tentar visualizar isso daqui. Eu poderia fazer essa visualização utilizando o ggplot, como nós vimos nos vídeos anteriores, mas eu vou usar o Base aqui só por questão de conveniência. Tá? Então eu vou chamar isso daqui de probabilidades. E agora eu vou fazer um plot dessas probabilidades. Vou indicar que o tipo de gráfico que eu quero é H, de histograma. E eu acho que basicamente é isso que eu quero fazer. Tá? Então vamos plotar esses resultados. Então está aqui a distribuição de probabilidade, tá? Para uma distribuição binomial com 100 tentativas e probabilidade de 0.5, ou seja, a probabilidade de sucesso igual à probabilidade de fracasso, ambas igual a 0.5. Veja que ela é uma distribuição simétrica que se concentra aqui em 50, que é o valor médio. Então veja que o valor que tem
maior probabilidade, ou seja, aqui estão valores de probabilidade. O valor que concentra a maior probabilidade é esse aqui que está em 50. Então 50 é o valor mais provável. E isso é coerente com o que nós vimos aqui anteriormente na simulação. Tá ok? Vamos ver como que essa distribuição ela é afetada pela escolha de parâmetros. Então eu vou alterar aqui essa probabilidade. Vamos alterá-la para 0,6, por exemplo. 0,6 pode ser. E em seguida eu vou fazer agora um novo plot dessas probabilidades. E vou indicar uma cor diferente, tá? Vamos colocar uma cor vermelha. Vamos aumentar um pouquinho essa diferença, está muito pequena. Vamos colocar de 70%. Ok. Vamos colocar, vou copiar isso daqui. Vamos colocar um valor ainda maior, talvez de 90%. Tá? E vamos colocar em azul. Ok. Vamos aumentar um pouco mais ainda essas probabilidades. Vou copiar mais uma vez. E agora a gente vai colocar um valor bem exagerado. Vamos colocar 99. E vamos colocar em violeta. E vou executar todos eles. Para facilitar essa visualização, veja que algumas probabilidades aqui estão se tornando tão mais altas, tá, que eu não estou conseguindo enxergar aqui nesse gráfico. Então eu vou alterar nesse primeiro plot aqui, eu vou alterar o limite como sendo talvez 0,4. Vamos ver se funciona. Ótimo. Ótimo. Bom, eu quero chamar a atenção para vocês para vários pontos. Primeiro, veja que à medida que essa probabilidade ela vai se tornando maior para um evento, tá, do que para o outro, o que acontece com a distribuição é que ela vai se tornando mais concentrada. Vocês conseguem ver isso? Deixa eu ver se consigo mostrar isso aqui para vocês. Então veja que essa distribuição aqui é que estava mais espalhada, tá vendo? Vocês conseguem ver que ela tem um espalhamento bem grande aqui? Em seguida tem essa outra distribuição já um pouco menos, tá vendo? Espalhada. Agora compara com essa daqui, por exemplo. Vê que essa daqui ela tem a faixa de valores que concentra a maior parte da probabilidade, ela é uma faixa bem mais estreita, tá vendo? Do que essa daqui. E por fim, nós temos essa aqui que seria um caso extremo, em que a faixa de valores é extremamente estreita, você está vendo? Então, à medida que eu aumento a probabilidade de um evento em relação ao outro, o que acontece é que a distribuição ela vai se tornando cada vez mais concentrada, ou seja, a massa total de probabilidade, se você somar essa probabilidade, ela vai estar 99% concentrada em uma faixa mínima, pequena, do total de possibilidades. Tá? Veja que é quase impossível um valor dessa distribuição aqui assumir, tá, esse valor aqui, por exemplo. Tá? É quase impossível. Já no caso, quando você tem equilíbrio ali na probabilidade, ou seja, 50% para um evento, 50% para o evento complementar, nós vemos que é onde nós temos o máximo espalhamento ou variabilidade aqui no caso, dessa distribuição binomial. Tá certo? Então eu sugiro que vocês experimentem com esses números que a gente colocou aqui. Eu vou deixar esse script disponível para vocês. Tá? Editem, alterem e observem como que você mudar o número de tentativas ou a probabilidade, como que isso altera essa distribuição de probabilidade. Tá? Então, para fixar aqui, eu só quero que vocês lembrem que uma distribuição de probabilidade, tá, é essa função que nos permite obter a probabilidade associada a cada valor possível da nossa variável aleatória. Veja que eu tenho aqui de 0 a 100, porque são 100 lançamentos de moeda. Então eu posso obter 0, indicando que nenhuma moeda, estou usando moeda aqui como exemplo, tá? Que nenhuma moeda foi cara, ou foi 1, ou você pode ter um outro evento extremo aqui de 100, que indica que em todos os lançamentos você obteve exatamente o mesmo resultado. E existem vários resultados intermediários. A probabilidade de cada resultado desse, ele pode ser obtido a partir dessa função de massa de probabilidade, tá? Ou de essa distribuição de probabilidade. Então é uma função que lhe permite obter a probabilidade para cada possível valor da sua variável explanatória. Tá bom?
Então, como vocês estão utilizando o R, e eu aconselho que vocês façam isso, tá? É uma plataforma muito boa para análise de dados, vocês vão frequentemente se encontrar com termos em inglês. Então, é muito comum para essa distribuição aqui, você ouvir a abreviação PMF, né? Que vem de Probability Mass Function. Do termo português é uma função de massa de probabilidade, tá? E aí você pode obter, por exemplo, não só você tem essas probabilidades aqui para valores específicos, mas se você quiser obter a probabilidade de intervalos, ou seja, qual a probabilidade de obter um valor entre 40 e 50? Isso pode ser obtido somando as probabilidades individuais de cada valor dentro desse intervalo. Bom, uma outra distribuição igualmente importante, então nós vimos a distribuição de Bernoulli, foi a nossa primeira distribuição. Nós vimos que quando você soma múltiplas distribuições de Bernoulli, você obtém a distribuição binomial, tá? Que foi o nosso segundo exemplo. E nós vamos ver agora uma outra distribuição, também para dados discretos, que deriva, tá, da distribuição binomial, ou que pode ser obtida a partir da distribuição binomial, quando você tem um n muito alto. Lembre que a distribuição binomial você tem o n, que é o número de tentativas, tá? Quantas vezes você lança a moeda. Então, quando você tem um valor de n muito alto e você tem valores de probabilidades baixas, tá? Esse dado que segue, esse processo que segue aí uma distribuição de binomial, também segue distribuição de Poisson. Mas a vantagem da distribuição de Poisson é que você não precisa saber o n, tá? Você não precisa especificar um n. O que essa distribuição de Poisson utiliza é um parâmetro chamado de lambda, tá? Que é a taxa do processo que você está interessado em estudar. Então, digamos que eu vou utilizar um exemplo, porque agora é o único que me vem à cabeça, um pouco fora dessa área de experimentação, mas você imagina o seguinte: você tem um determinado call center, tá? Para atender clientes. E digamos que o número de ligações recebidas por hora seja de 40 ligações por hora, tá? E digamos que essas ligações duram em média 1 hora também, cada uma delas. Alguém poderia perguntar como é que eu deveria dimensionar esse call center para evitar que clientes ficassem na fila de espera, que eles ligassem e não fossem atendidos porque a demanda está muito alta, tá? Uma das maneiras de você fazer isso seria chutar valores. Por exemplo, será que colocar 40 atendentes seria uma boa ideia? Eu espero que vocês achem que não, né? Porque, veja só, se na média eu obtenho 40 ligações por hora e eu deixo 40 atendentes disponíveis, isso quer dizer que várias vezes, quer dizer, 50% dos dados estão acima da média. Então, muito frequentemente, vai acontecer de eu receber mais do que 40 ligações e, portanto, algumas pessoas vão ficar na linha de espera. Será que eu deveria usar 50, 60, 70? Como é que eu determino esse número? Tá? Então, nós podemos utilizar, modelar esse processo através de uma distribuição de Poisson. Ok? Vamos primeiro ver como é que funciona essa distribuição. Então, da mesma forma, a mesma sintaxe que nós já utilizamos anteriormente para a distribuição binomial, nós vamos utilizar aqui para a distribuição de Poisson. Tá? Muito parecido. Vou definir de novo o seed, só para manter a consistência dos nossos resultados. E se eu quero gerar uma simulação a partir de um processo de Poisson, tá? Eu posso utilizar a função R, da mesma forma que nós tínhamos R binom, de binomial, nós temos R Poise de Poisson. Tá? Então, nesse caso, ela toma 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é quantos resultados você quer gerar, aleatórios. Vamos gerar um a princípio. Tá? Eu quero gerar uma simulação somente. E nós fornecemos esse parâmetro lambda, que seria exatamente a taxa de ocorrência de um dado processo de interesse. Tá? Nós utilizamos aqui 40 como sendo um exemplo. Então veja que nesse caso aqui, ó, nós obtivemos 32 como sendo o resultado. Eu vou copiar isso aqui e colar,
e rodar mais uma vez, agora eu obtive 40. Vou copiar e colar e rodar mais uma vez, obtive 39. Então nós estamos vendo aqui variação, tá, em torno dessa taxa média que seria de 40. Vamos gerar múltiplos resultados. Mesma lógica que vocês viram anteriormente, tá? R poas, vamos colocar n igual, vamos testar, por exemplo, sei lá, 30 valores, tá? N igual a 30, lambda igual a 40. E veja que eu obtenho aqui uma série de valores, tá vendo? Ó, alguns maiores que 40, outros menores que 40. Tá certo? Então eu simulei várias ocorrências aí, ou vários experimentos de um processo que segue essa distribuição de Poisson. Tá? Ok, uma outra maneira de responder isso daqui seria avaliando a probabilidade. Então eu poderia verificar qual é a probabilidade de obter 40 ligações. 41, 42, 43, 50, 60, 70. Segue a mesma lógica que nós já vimos para a binomial. Tá? Então nesse caso, se eu quero ver a probabilidade de eu receber 50 ligações, vamos ver qual é a probabilidade de obter 50 ligações. Então eu posso fazer R poas, desculpe, D poas, que eu quero ver a probabilidade, tá? X nesse caso qual é o valor que eu quero ver a probabilidade associada a ele, nesse caso 50, e lambda é a taxa do processo que eu quero, a taxa do processo que eu estou modelando, tá? Que nesse caso é 40. Então veja que a probabilidade de eu receber 50 ligações em uma dada hora, exatamente 50 ligações, ela é de 0.017, tá? Ok. Bom, eu posso pensar agora para uma outra linha. Vamos ver o seguinte, qual seria as probabilidades, eu gostaria de visualizar as probabilidades associadas a múltiplos possíveis valores. Tá certo? Então nós poderíamos seguir também a mesma ideia do que nós já fizemos anteriormente. Nesse X aqui, digamos que eu queira ver se a taxa do processo é 50, digamos que eu estou interessado em enxergar de 20, vamos colocar de 10 até 60 talvez, tá? E lambda igual a 40. Então veja que agora eu tenho múltiplos valores de probabilidade, cada um associado com um possível valor dessa variável explanatória, tá? Que também é discreto. Vamos chamar isso daqui de probs, e eu vou copiar aquele gráfico anterior em que eu tinha feito essa plotagem. Ok, 0.4 está muito ruim. Deixa eu colocar isso aqui para 0.1. Então veja que eu tenho uma distribuição de Poisson, tá certo? Com lambda igual a 40. Então eu tenho os múltiplos valores. Eu vou fazer uma mudança aqui para ficar um pouquinho mais claro. Eu vou dizer que o range vai ser 10 a 60. Aqui eu vou colocar o range. E aqui eu vou fazer probabilidade, y igual a probabilidade, x igual a range. Tá, agora ficou melhor, tá? Então eu tenho o valor de probabilidade associada a cada possível evento. Então veja que a partir de 50, 55, essa probabilidade ela decresce muito, tá vendo? Torna um valor muito baixo. Então eu poderia talvez adotar algum valor aqui nessa região. Bom, existe uma outra função chamada de P-Poas, tá? E ela nos permite calcular esses percentis, ou seja, a probabilidade acumulada até um determinado ponto. Então, nós estamos sugerindo aqui que talvez 50 fosse um valor interessante de nós utilizarmos. Se a taxa do processo é 40 e nós queremos garantir que haja probabilidade baixa de que alguém não seja atendido, nós poderíamos testar qual a probabilidade de que um valor resultante desse processo resultasse em 50 ou menos, tá? Em 50 ou menos ligações por hora. Então nesse caso eu vou definir que o meu Q, que é o quantil que eu estou interessado, seja 50, e o lambda é igual a 40, né? Que é o que nós estamos testando. Então veja que eu obtenho 0.94,
tá? Então eu tenho uma probabilidade aí de 1 menos, então vamos dizer que se isso daqui é P, 1 menos P seria a probabilidade de alguém ficar sem ser atendido quando eu utilizo 50, deixo 50 atendentes disponíveis. Então ficou claro isso para vocês? Então nós utilizamos isso daqui para dimensionar aí um call center para garantir que haja uma probabilidade mínima de 5% de que em qualquer hora algum cliente fique sem ser atendido, considerando que a média de número de ligações por hora são de 40 ligações, tá? E que essas ligações têm duração de em torno de 1 hora, tá bom? Bom, e essa distribuição de Poisson, vamos enxergar um pouquinho também, assim como nós fizemos em relação à distribuição binomial. Vamos fazer aqui algumas modificações. Vamos ver o que acontece à medida que nós variamos essa distribuição. Tá? Eu vou colocar de 0 a 60. Vamos pegar então... eu vou copiar esses valores aqui. Isso aqui seria range. Ótimo. Eu vou copiar então esses valores aqui. E vou colar aqui embaixo. Ok, vamos mudar o lambda então para 20. E aqui ao invés de ser um plot, vamos fazer um lines. Ok, isso aqui não interessa. Vou mudar aqui a cor, tá? Color igual a red. Então vamos rodar isso daqui e isso daqui. Tá? Então observe que exatamente como acontecia em relação à distribuição binomial, observe que à medida que eu diminuo essa probabilidade aqui, olha só o que está acontecendo. As probabilidades estão ficando concentradas aqui em valores específicos. Vocês estão vendo? Ó, veja que a probabilidade aqui de 20, tá? Ela é maior do que a probabilidade de 40 nessa outra distribuição. Tá? A probabilidade do valor médio aqui ela é maior. Tá? Então a distribuição está ficando mais concentrada. Ou seja, os valores que concentram a maior parte da probabilidade estão ficando numa faixa cada vez mais restrita. Tá? Vamos continuar fazendo isso. Vamos diminuir ainda mais esse lambda. Tá? Vamos colocar 10. E vamos mudar isso daqui para azul. Ok, deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui, de 0 para 3 talvez. Tá. Bom, eu chamo a atenção agora para um outro fato muito interessante. Deixa eu ver se esse range aqui está legal. Tá, agora ficou melhor. Vamos continuar diminuindo um pouco mais. Eu vou copiar isso aqui mais uma vez. Antes de eu entrar no que eu queria falar, vamos fazer isso daqui mais uma vez. Vamos colocar um lambda agora bem pequeno. Vamos colocar um lambda igual a 3, tá? E aqui eu vou colocar violeta. Ok. Ok, vamos diminuir, ao invés de 3, vamos colocar ainda menos, vamos colocar 0.2. Quero mostrar uma coisa para vocês que é importante para esses processos. Ok, é isso mesmo que eu queria mostrar. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Observem que essas distribuições aqui, primeiro, essa daqui está bem mais espalhada do que essa outra, que por sua vez está mais espalhada do que essa, que por sua vez está bem mais espalhada do que essa daqui. Tá? Então essa variabilidade, ou seja, o número de valores aí que concentram a maior parte da probabilidade, ele é maior quando você tem lambdas maiores, ou seja, quando suas médias são maiores, e ele se torna menor à medida que o seu lambda se torna menor. Tá? Outro ponto que eu chamo a atenção muito importante é o fato de que quando você tem um lambda muito pequeno, o que acontece é que a sua distribuição se torna fortemente assimétrica. E é fácil observar por quê, né? Na verdade, veja que esse processo de Poisson, tá? É um processo discreto, ele não pode assumir valores negativos. Não faz sentido eu receber menos uma ligação por hora, não é verdade? Ou receber menos 10 ligação por hora. Não faz sentido. Então, o que acontece com a distribuição de Poisson é que à medida que ela vai se aproximando do limite ali, que é 0, tá? À medida que ela vai se aproximando desse limite, essa distribuição ela é forçada a ficar assimétrica, porque ela vai ter que concentrar
as probabilidades ali em valores aqui igual a zero ou próximo de zero. Tá? Então observa como que essa distribuição aqui que está em violeta, como ela é fortemente concentrada, praticamente 3 valores concentram 99% da probabilidade, tá? Ao contrário do que você tinha aqui, e observe o quanto que ela é assimétrica, tá certo? Então essas são as mensagens mais importantes que eu queria trazer a respeito da distribuição de Poisson. Uma, se você está trabalhando com faixa de valores mais altos, ela vai ter distribuição simétrica, mas à medida que você começa a se aproximar de valores mais baixos, você começa a ter forte assimetria nos dados, tá? Nossa próxima função, eu acredito que você já conhece, ela é muito discutida, que é a função a gaussiana, tá? A distribuição gaussiana ou normal, distribuição normal. Ela se assemelha muito à distribuição de Poisson, quando você tem situações de estar trabalhando com lambdas mais altos. Então você tem aí a simetria, tá? Então em geral, quando você está trabalhando com valores mais altos de lambda, você pode modelar um processo de Poisson utilizando a distribuição normal e não vai ter muitos problemas, a não ser por uma outra questão de homogeneidade e variância que a gente vai tratar mais à frente, mas não vem ao caso aqui nesse momento. Mas em geral você não vai ter problema, porque você vai ter essa simetria tranquilo, parecendo ao normal. Mas à medida que esse processo de Poisson ele tem lambdas menores, aí você começa a cada vez mais violar essa normalidade e você não consegue diretamente modelar utilizando um modelo com base na distribuição normal para um processo binomial com lambda pequeno, tá certo? Então, para finalizar então, em relação à distribuição de Poisson, nós temos aqui essa característica de que quando o lambda é maior, o que acontece com a média, o centro da distribuição? Vocês vejam que fica maior também, não é verdade? E quando esse lambda é maior, o que acontece com a variação ou a amplitude de valores aí que concentra a maior parte da probabilidade? Ele também é maior. Então essa é uma característica importante da distribuição de Poisson, se vocês quiserem ler a respeito, mas a média e a variância são idênticas, tá? Ambas são idênticas para a distribuição de Poisson. Então quando você aumenta a média, você força a variância também a aumentar. Se você força a aumentar a variância, a média também tem que aumentar. Então, nesse processo de Poisson, na distribuição de Poisson, tanto a média quanto a variância são processos idênticos, ou seja, são parâmetros idênticos. Então, você não pode variar um independente do outro. Tá? E isso é muito importante na modelagem de dados, conforme a gente vai ver quando tratar de modelo linear generalizado. Bom, para finalizar então, nós vamos tratar de uma outra distribuição muito importante, muito conhecida, que é a chamada distribuição normal. Distribuição normal ou distribuição gaussiana. Tá? São dois nomes para o mesmo tipo de distribuição. Não é à toa que a distribuição normal tem esse nome, tá? Na verdade, o fato geralmente nós temos um teorema chamado teorema do limite central, que ele mostra que se você combina múltiplas distribuições distintas, tá? Mas você soma vários eventos, cada um com a contribuição pequena, mesmo que eles venham de distribuições completamente distintas uns dos outros, no final o que você obtém é uma distribuição normal. Tá? Tem um vídeo, deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui para vocês. Então esse é um vídeo que eu acho interessante, porque ele descreve de maneira mecânica, né, como que as coisas podem convergir para uma distribuição normal. Então essa aqui é chamada de Galton's Board, né, seria a mesa de Galton. E a ideia basicamente é o seguinte: ele coloca aqui várias bolinhas que são depositadas aqui nessa parte superior, e essas bolinhas elas colidem com esses obstáculos aqui, e basicamente ela tem que decidir se ela vai para a direita ou para a esquerda. Tá? Se ela decidir para um lado, ela vai então novamente colidir com outro obstáculo, e mais uma vez, por algum processo aleatório, ela vai ter que decidir se ela vai para a direita ou para a esquerda, e assim por diante. Então veja que existem múltiplos caminhos que essas bolinhas podem tomar. Tá? Elas podem, por exemplo, de seguir mais para a esquerda do que para a direita, ou mais para a direita do que para a esquerda,
ou eventualmente elas podem cair todas no meio. Tá? Vamos ver então nesse vídeo, vou colocar o link do vídeo na descrição, mas vamos ver o que acontece se você solta múltiplas bolinhas aqui nessa parte superior, tá? Como que essas bolinhas se concentram, tá? Ao longo dessa máquina. Então, olha só que interessante, né? Você tem que... nós podemos considerar que cada decisão daquela, ou seja, a bolinha ir para a direita ou para a esquerda, é um processo de Bernoulli, tá certo? Mas quando nós temos essas múltiplas somas, porque cada um é um processo, nós temos essas múltiplas somas aí de processo de Bernoulli, nós temos no final essa distribuição simétrica aqui, tá? Então é um exemplo interessante aí que você tem a convergência de múltiplos, tá? Ou melhor, a combinação de múltiplos eventos de uma distribuição diferente, mas que quando combinados, somados, eles vão se distribuir normalmente. Tá? Ok. Então a distribuição, para nós gerarmos essa distribuição aqui, ou gerarmos dados a partir dessa distribuição, nós podemos usar uma sintaxe similar ao que nós vimos anteriormente. Então nós tínhamos a R binom para binomial, R poise para Poisson, então nós temos uma R norm para dados para distribuição normal. Tá? Então aqui igualmente nós vamos fornecer quantos experimentos nós queremos simular, ou seja, quantos valores simulados nós queremos obter. Vamos colocar igual a 1, por exemplo. E veja que a distribuição normal ela toma dois parâmetros, isso é importante. Ela tem um parâmetro que é a média e um outro parâmetro que é o desvio padrão. Vamos chutar um valor aqui, vamos pegar por exemplo 150. Tá? Então min igual a 150, que é a média, e o desvio padrão igual a, vamos utilizar 20 por exemplo. Tá? Então veja que gerando um dado aleatório a partir dessa eu vou pegar o setseed de novo só para vocês poderem obter o mesmo resultado que eu. Tá? Então vou rodar outra vez. Então veja, gerando um dado aleatório a partir dessa distribuição com média 150 e desvio padrão 20, eu obtive aqui 125,95. Tá? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, eu poderia, ao invés de simular um valor, eu poderia verificar as probabilidades associadas a valores. Mas aqui tem um porém. Tá? Ao contrário das distribuições que nós trabalhamos até agora, a distribuição normal ela não é discreta, ela é contínua. Ou seja, dados que se distribuem normalmente, não necessariamente eles têm que assumir valores exatos, ou melhor, valores definidos. Tá? Não é finito o número de valores que você pode obter. Tá? Vamos exemplificar. Nós tínhamos que, no caso de número de ligações por hora, nós podemos obter 1, 2, 3, 40, 41 e assim por diante. Mas não faz sentido falar em 41,57 ligações por minuto, tá? Ou por hora. Onde é que nós temos dados, exemplos de dados contínuos? O tamanho, tá? Quando você mede o comprimento de um dado objeto, massa é um outro exemplo, enfim, variáveis aí que possam assumir valores contínuos. Tá? Por enquanto nós estamos desconsiderando a possibilidade de valores negativos. A gente vai trabalhar mais à frente em situações em que você pode estar aí no limite da escala do valor positivo, aí pode ser que você tenha problema com a distribuição normal, porque a distribuição normal ela não tem nenhum problema com dados negativos. Tá? Então se você tem a média de 0, você pode ter valores negativos e positivos com a mesma probabilidade. Tá certo? Mas então a nossa variável aleatória, quando ela segue uma distribuição normal, ela é uma variável contínua, variável aleatória contínua. Tá? E em razão disso, não faz sentido, veja que anteriormente eu mostrei para vocês distribuições de funções de massa de probabilidade. Ou seja, eu tinha para cada valor possível do meu evento, eu tinha uma probabilidade associada. Vocês lembram disso? Então nós tínhamos lá, por exemplo, 40. Eu tinha como olhar exatamente qual é a probabilidade que minha variável aleatória assumisse o valor exato 40. Tá? Isso faz sentido para uma variável discreta.
Agora, para uma variável contínua, isso não faz sentido, porque existe entre, por exemplo, 40 e 41, existem infinitas possibilidades. Eu posso pegar, por exemplo, 40,01, 40,001, 40,0001 e assim por diante. Existem infinitos números entre 40 e 41, por exemplo. Então, se a minha variável aleatória ela tem distribuição, ela é contínua, não faz sentido falar na probabilidade de um número exato. Qual é a probabilidade de algo ter exatamente 40 centímetros, por exemplo? Exatamente 40 centímetros. É zero. É impossível. É praticamente impossível. É muito pequeno. Tá? Agora, se eu deixar uma margem de imprecisão, bom, qual é a probabilidade de que algo meça 40 centímetros dentro de uma tolerância aí de 1 micrômetro, por exemplo? Tá? 0,000001. Tá? Aí sim eu posso atribuir uma probabilidade. Então, quando nós falamos de variáveis contínuas, não faz sentido falar em probabilidades de um número específico, mas nós falamos da probabilidade de uma faixa de valores. Então, sempre que nós nos referirmos à probabilidade de variáveis contínuas, nós precisamos pensar em faixas de valores, tá certo? Então, não faz sentido falar numa probabilidade específica. Em razão disso, quando nós expressamos a distribuição de probabilidade de variáveis contínuas, nós não usamos a probabilidade, mas nós usamos uma outra métrica que é chamada de densidade de probabilidade. Tá? Eu não quero seguir muito adiante nessa linha de raciocínio não, porque isso é mais importante pensando nos cálculos. Então, no caso de variáveis discretas, eu podia aplicar um somatório simples e assim eu obtinha as variáveis associadas a uma faixa, por exemplo. Tá? No caso de uma variável contínua, nós utilizamos uma outra ferramenta, que são integrais, que não vem a caso aqui para o nosso propósito. Tá? Mas só para vocês entenderem que quando nós nos referimos à probabilidade, distribuição de probabilidade de variáveis contínuas, nós não vamos usar o termo PMF, que vocês viram anteriormente, tá? de massa, de probabilidade, de função de massa de probabilidade, mas nós usamos PDF, tá? Que é uma função de densidade de probabilidade. Tá, ok? Então, vamos ver então essa densidade de probabilidade para uma variável normal, tá? Que segue uma distribuição normal, com média 150. Tá? Então, eu vou utilizar a função D, norm. Eu quero verificar aí valores de 0 até 300. Tá? São os valores que eu quero ver a densidade de probabilidade associada a cada um desses valores. A média vamos definir como sendo 150. E o desvio padrão, vamos começar com 10. Tá? O desvio padrão 10. Vamos começar com o desvio padrão 10. Veja que eu obtenho aqui esses valores. Tá? Vamos fazer um gráfico disso aqui para a gente conseguir enxergar. Então eu vou fazer plot. Vou chamar isso aqui de... Não vou chamar de probabilidade, vou chamar de densidade, tá? Só por questão de nomenclatura. Então, vou dizer que vou mudar um pouquinho, vou dizer que o range vai ser 0 a 300. Vou colocar aqui também o range. Ok, e agora vamos plotar então x igual a range, y igual a densidade. Tipo do gráfico, vamos utilizar linhas. Eu acho que é isso, vamos ver. Ok, então nós temos aqui uma distribuição normal, tá? Distribuição de probabilidade, de densidade de probabilidade aqui, tá? Para uma distribuição que tem média igual a 150, ou seja, ela está centrada em 150, e tem um desvio padrão de 10. Vamos alterar esse parâmetro desvio padrão. Vamos manter fixa a média e vamos alterar o desvio padrão para ver o que acontece. Vou copiar isso aqui. Vamos alterar o desvio padrão. Vamos aumentá-lo para 20. Tá? E vamos fazer aqui um lines. Ok, vamos mudar a cor para ficar mais fácil visualizar. Vamos colocar aqui a cor vermelha. Vamos rodar isso daqui. Então olha só, eu mantive constante a média, mas agora eu estou variando o desvio padrão. O que fica evidente aqui para vocês? É que à medida que eu aumento o desvio padrão,
essa distribuição ela deixa de ser concentrada em alguns valores e ela passa a ficar mais espalhada, certo? Vamos aumentar um pouquinho mais ainda esse desvio padrão. Sei lá, vamos colocar 40 e vamos colocar a cor azul. Certo? Então veja que esse parâmetro eu mantive constante, veja que não existe relação aqui entre média e variância. A média eu mantive ela constante e estou alterando a variância. Tá? E o que nós estamos vendo aqui é que à medida que se aumenta a variância dessa distribuição normal, isso quer dizer que você aumenta a faixa de valores que são prováveis, que tem probabilidade alta associada. Tá certo? Veja que aqui nesse caso, quando eu tinha um baixo, no caso da curva preta, quando eu tinha um baixo desvio padrão, significava que havia apenas uma pequena faixa de valores com maior probabilidade, tá vendo? Ou com maior densidade de probabilidade, que era essa faixa aqui. Toda essa outra faixa aqui, ela tinha probabilidade praticamente nula. Tá? Quando eu aumentei esse desvio padrão, o que aconteceu é que eu aumentei a faixa de valores que tem probabilidade ou densidade maior. Tá certo? Bom, agora vamos fazer um exercício diferente. Vamos manter a variância e vamos alterar o desvio padrão. Então veja que agora eu vamos manter a variância talvez em 20. Tá? Vou manter todas aqui com 20. 20 e 20. Mas agora vamos mudar a média. Tá? Eu vou colocar a média aqui como sendo 50, 100... e 150. Vamos ver como fica o resultado disso daqui. Tá? Então veja que nesse caso, quando eu altero a média da distribuição, eu estou deslocando essa distribuição. Então veja, quando eu saí de 150 para 100, eu desloquei a distribuição para a esquerda. Mas observem que o espalhamento permaneceu constante. Vocês estão vendo que essas três distribuições elas têm médias diferentes, mas elas se espalham igualmente ao longo do conjunto de dados. Tá? Então isso vai mostrar a vocês que na distribuição normal não há ligação, tá? Não há dependência entre variância e média. Ao contrário do que nós vimos para binomial e para Poisson. Tá? Poisson e binomial existe uma dependência entre a média e a variância. Aqui não. No caso da distribuição normal, são dois parâmetros independentes um do outro. Tá? Você pode alterar a média, tá? Você pode ter uma alta média e baixa variância, ou baixa média e alta variância, e assim por diante. Uma coisa não depende da outra. Tá? Então, nós vamos ficar por aqui hoje em termos de distribuições. Eu gostaria que vocês experimentassem com esse script que eu estou deixando aqui, para vocês testarem, criarem essa familiaridade com como essas distribuições respondem a mudanças nos seus parâmetros. E isso que nós tratamos hoje aqui vai ser muito importante à medida que nós precisarmos fazer simulações. Então eu acho que uma das estratégias didáticas mais importantes para você aprender estatística, talvez, é você criar dados em que você saiba os parâmetros e você faça... Você criar dados em que você saiba os parâmetros, os valores que você colocou nos parâmetros, e em seguida você aplique a modelagem para que você possa verificar se você consegue obter resultados coerentes com aquilo que você colocou. Isso, inclusive, é uma técnica que você vai encontrar muito frequentemente em trabalhos científicos que propõem novas metodologias, tá? Ou compara metodologias. Então, o que muitas vezes os autores fazem é gerar dados de maneira muito similar ao que nós fizemos aqui, gera dados e em seguida verifica como que diferentes análises reagem ou conseguem extrair ou não aqueles parâmetros que foram originalmente colocados nos dados. Tá? Então desculpa, me distrair com conversa aqui no corredor. Então eu vinha falando que essa simulação então, de dados é uma técnica muito usada, tá? Para publicações científicas mesmo, para verificar, propor nova metodologia, testar diferentes metodologias. E eu sugiro que vocês usem isso para o aprendizado de vocês, tá ok? Então, o que nós vamos fazer nas próximas aulas nós vamos criar dados a partir de determinadas distribuições e nós vamos então utilizar a modelagem para verificar se nós conseguimos extrair aquela informação que nós colocamos lá inicialmente.
Tá? E essa é uma abordagem então para a gente aprender a calibrar aí nosso conhecimento sobre estatística, sobre modelagem de dados. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Fique à vontade para comentar, criticar, sugerir aqui nos comentários. Eu estou à disposição. Essa experiência de gravar a aula em vídeo, assim, para mim isso é uma novidade. Eu sinto muita falta desse contato com as pessoas para ver se está entendendo o que eu estou falando. Então, em sala de aula para mim é muito mais simples, pela cara dos alunos dá para saber quando está entendendo ou não. Então, já que eu não tenho isso aqui, o meu único recurso é os comentários e o feedback de vocês para saber, olha, está ruim, melhora, explica melhor, você deveria não ter omitido aquela parte matemática, volta e explica que eu quero entender aquilo. Eu preferia omitir agora, mas enfim, estou aberto às sugestões de vocês, tá? E na próxima aula, então, a gente deve voltar a trabalhar, agora sim, realmente entrar para o modelo linear. Nós vamos especificamente trabalhar com o modelo mais simples possível, que é o modelo da média, tá bom? Nos vemos então na próxima aula.